O jejum intermitente, assim como todas as outras estratégias nutricionais que são chamadas de dieta, elas têm uma proposta, elas têm uma intenção. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas querem... Oi, Hélida! Beijos, beijos, e que legal. Bem-vindos, bem-vindos. Vou fazendo um bate-papo, uma introdução aqui para dar tempo de vocês chegarem, tá? Ninguém vai perder nada. A gente vai sempre voltar nas questões mais importantes. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho já vai começar todo mundo aí fazendo sua última refeição e observando o intervalo para a próxima. Tá bom? Então vamos lá. O jejum, assim como todas as outras estratégias nutricionais, ele traz alguma proposta pra gente. O que eu quero alertar vocês é o seguinte: toda estratégia nutricional, ela tem uma mensagem, ela tem uma intenção de base. Nenhuma faz mágica, nenhuma é milagrosa, nenhuma cura, nenhuma isoladamente tem um poder de transformar isoladamente, tá bom? Então, o que é muito importante? Se por um acaso uma estratégia nutricional deu certo com alguém que você conheça, procura se informar com muito carinho, muito cuidado a respeito dela, que às vezes, para quem deu certo, era exatamente isso que o metabolismo e o corpo desta pessoa estava precisando para ajustar. Mas, de repente, a sua necessidade do seu ajuste pode ser diferente. E, de repente, a sua prioridade nesse momento pode ser uma outra estratégia diferente dessa da colega. Porque isso é muito comum. Quem não quer experimentar alguma coisa que deu certo com alguém próximo, com alguém que a gente conhece, né? Mas essa tentativa sem muita assistência técnica pode acabar atrapalhando vocês. E é isso que eu observo no jejum. As pessoas simplesmente, quando decidem que vão tentar o jejum, param de comer, ela deixa de comer. Ela não tem a noção e a orientação que a última refeição é que vai garantir o sucesso e a qualidade do tempo que ela vai ficar em jejum. Então tenta fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, a qualquer hora, treinando ou não treinando, usando remédio ou não, tendo algum problema de saúde ou não, nem sabe se está grávida. Então o alerta maior é esse. O maior problema que eu percebo de todas as estratégias nutricionais é a maneira com que as pessoas começam sem um preparo, sem uma avaliação prévia do seu médico, do seu nutricionista. Alguém tem que saber como você tá para te informar. Porque primeiro a gente precisa saber o que a gente aguenta, o que a gente precisa consertar, como estão as nossas taxas, como está nosso check-up, como está a nossa composição corporal, o que está me incomodando, aonde eu estou e para onde eu quero ir. E isso precisa de um planejamento. Esse planejamento, o resultado final é resultado de um processo. E o processo é traçado por uma estratégia que envolve qualidade de sono, que envolve plano alimentar, que envolve treino, que envolve qualidade da sua saúde emocional e os seus exames. Então, se uma pessoa está passando por um momento difícil, sem energia, totalmente fadigada, se ela simplesmente parar de comer, de repente ela não pode ter um resultado tão positivo nesse momento. Então, essa é a primeira mensagem. Hoje o tema é jejum intermitente, mas se fosse low carb, dieta cetogênica, se fosse qualquer outro assunto, a regra inicial é a mesma. Para que a gente consiga definir a melhor estratégia nutricional para o melhor indivíduo, para a melhor correção metabólica, a gente primeiro precisa qualificar essa pessoa. Precisa fazer um exame de bioimpedância para ver a composição corporal. Nesse exame a gente sabe a velocidade do metabolismo dessa pessoa, se está adequado ou se está lento. A gente sabe se ela está retendo líquido. A gente sabe o percentil de gordura dela, se está muito superior do que o corpo dela permite. Quando a gente faz uma composição corpórea e vê um percentil índice de gordura alto, aonde a gente imagina que essa gordura já esteja localizada?
No intravisceral, no intraabdominal. E qual órgão que primeiramente é acometido é o maior reservatório de gordura? É o fígado. Fígado com gordura, fígado comprometido é o primeiro sinal da maior dificuldade de adaptação ao jejum intermitente. E todos esses detalhes a gente vai falar a seguir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 8 minutinhos, né? Eu acho que já chegou bastante gente. Então vamos começar para as definições do que é jejum intermitente. Nada mais é. O que é jejum? É o período que você não se alimenta. Jejum intermitente é que você vai intercalar períodos sem comer e períodos comendo. Qual é a grande vantagem do período que você não está se alimentando? Seu corpo começa a perceber o que ele precisa fazer. Qual é a quantidade de energia que ele tem? Qual é o maior reservatório de energia que ele tem? Se é do músculo, se é da gordura. Ele entra num estado de repouso. Quando eu digo repouso, é porque ele não está ocupado com o processo digestivo. O processo digestivo, gente, ele é muito complexo. A gente vai falar sobre ele. Então, é nesse período de repouso que o corpo começa a perceber qual é o melhor meio para ele funcionar, tá bom? E quanto menos trabalho a gente der para ele nesse momento, mais tempo e mais chance dele vai ter para ele se organizar, para ele entender quais são os reparos que ele precisa fazer de imediato, qual é a hierarquia dele, qual é a lista de prioridades que ele tem que traçar para ele se manter em equilíbrio. Então, como que a gente pode começar a montar nossa estratégia nutricional? Inicialmente, quem não fez exame, quem não fez absolutamente nada, mesmo tendo um diabetes, mesmo tomando um remédio, qual é o primeiro passo? É perceber qual é o tempo que você consegue ficar sem se alimentar e sem sentir fome. Sem passar mal, sem ter dor de cabeça, sem ter tonteira, sem ter indisposição. Qual é o melhor momento para a gente observar isso? O momento que a gente vai dormir. A gente naturalmente, fisiologicamente, a gente já faz um jejum. A gente tem uma refeição, a gente dorme, o ideal seria 8 horas, mas vamos ver aí, quem dorme entre 6 e 10 horas, já é um período que a gente acorda no dia seguinte para fazer a primeira refeição. Então, a gente já pode começar a observar qual é o intervalo que a gente fica sem comer naturalmente. Qual é o horário da sua última refeição e qual é o horário da sua primeira refeição. Dando um exemplo, se você janta às 20 horas, que foi a hora que a gente começou essa live, 8 horas da noite você janta. E se você só faz a sua primeira refeição 8 horas da manhã do dia seguinte, você já garantiu aí 12 horas de jejum. Safo, acordou bem, acordou tranquilo, comeu por hábito, comeu por cultura, comeu porque você come todo dia, ok. Agora vamos observar se você realmente acorda com fome. E tem uma situação que é muito interessante. O local da fome e o local da sede no cérebro é o mesmo. A gente não consegue reconhecer o que vem primeiro, se é a fome ou se é a sede. E como é muito comum a gente beber menos água do que a gente precisa, a melhor coisa é ter do seu lado ou seu copinho d'água ou sua garrafinha d'água. Comigo não sai do meu lado, porque eu não tenho hábito de beber água toda hora. Mas se eu estiver olhando para minha garrafinha d'água, automaticamente eu já vou de pouquinho a pouquinho e bebendo, e eu vou fazer um planejamento quantas garrafinhas d'água eu tenho que beber por período, por turno, tá bom? E essa é uma dica super importante que eu dou para você. Então, acordou de manhã? Beba água. Não precisa ser muita quantidade. Pouca quantidade. Tem pessoas que têm náusea, que ficam muito enjoadas com muita quantidade de água. E isso pode acontecer mesmo, tá bom? Mas enfim, começa a observar qual é a sua tolerância natural, biológica, de ficar sem comer. E tá com fome, bebe água, para depois a gente começar a se alimentar. Aí vem as pessoas, mas eu treino de manhã. Se você está começando agora com a estratégia do jejum e você treina de manhã, se você acorda sem fome, leva alguma coisa para o seu treino.
tenta começar o treino sem se alimentar. Agora, se você já tem o hábito de ter uma fraqueza, uma sensação de mal-estar de manhã no treino, mesmo se alimentando, então você já sabe que essa não é a melhor hora para você diminuir a sua alimentação. E outra coisa, para quem vai começar uma estratégia dessa e treina de manhã, vai ter que diminuir a intensidade do treino. Lembra que você está numa fase de adaptação, você está num terreno desconhecido, você está numa fase de autoconhecimento. Tudo bem? Então, o que vai garantir que você tenha uma maior adaptação a esse intervalo de jejum sem fome, sem passar mal? É a qualidade da última refeição que você teve. A gente vive à base de energia. E a energia a gente adquire a partir da nossa alimentação. A nossa alimentação, ela tem 2 tipos de energia, a boa e a ruim. Vamos falar aqui inicialmente de carboidratos. O que é o carboidrato bom e o carboidrato ruim, que a gente pode traduzir o bom, o de baixo índice glicêmico, ou seja, o que vira açúcar dentro do meu corpo, açúcar é fonte de energia, se transforma em açúcar numa quantidade que eu consigo consumir. Ou seja, não é um alimento, um carboidrato de alto índice glicêmico que vira açúcar numa quantidade tão rápida que eu não consigo usar esse açúcar todo de uma vez. E o que sobra, vem um hormôniozinho chamado insulina, pega esse restante de açúcar e guarda no teu corpo em forma de gordura, armazenando energia. É assim que a gordura é criada, é depositada dentro do nosso corpo, a partir dos alimentos que se transformam em açúcar numa quantidade que a gente não dá conta, ou porque a gente não está gastando o suficiente, ou porque mesmo gastando, mesmo treinando, eu estou botando para dentro uma quantidade além do que eu preciso, tá bom? Daí eu já estou te dando algumas dicas. A melhor alimentação é aquela com carboidrato de baixo índice glicêmico e aquela alimentação com gorduras de boa qualidade e com proteína, seja proteína de origem animal ou vegetal. A proteína não te dá muita energia de cara, não. Mas a gordura boa, ela é um excelente depósito, é uma excelente reserva de energia, tá? Aonde que tá a gordura boa? Na manteiga clarificada, que a gente chama de manteiga ghee. Se você não conhece, a gente tem a nossa receita postada no nosso feed. Abacate, coco nas frutas, o azeite, as oleaginosas, castanhas, amêndoas, essas sementes, as sementes tipo chia, linhaça, quinoa, tem fibra e tem ômega 3, que é a gordura boa. A sardinha é uma fonte boa de gordura. Se para você isso tudo é muita informação nova, quando acabar isso tudo, você vai anotando suas dúvidas e começa a pesquisar. Porque a gente tem vídeos no nosso canal do YouTube que fala sobre as gorduras de boa qualidade. A gente tem vídeos também que fala sobre os açúcares de boa qualidade. A gente tem vídeos que fala sobre gordura no fígado. Então aqui eu já tô partindo do princípio que alguma dessas coisinhas você já ouviu falar. E caso não tenha escutado, não tem problema. A gente volta a falar no segundo tempo, mas já tem vídeo de tudo isso no YouTube. Você pode fazer como fonte de pesquisa daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Qual é o tempo mínimo de jejum que eu tenho que fazer? A partir de 12 horas já tem algum efeito bom para o seu metabolismo. Ele já começa a fazer um processo que a gente chama de autofagia, quando as células começam a se autodestruir para tirar a energia dela mesma. E o organismo é tão inteligente que ele começa a destruir as células que geralmente a gente tem em maior quantidade, ou as células que a gente tem a maior concentração de energia. E essas células são as células de gordura. E o organismo é mais inteligente ainda. Ele não começa destruindo a gordurinha subcutânea, não. Ele começa a destruir a gordurinha que está dentro do seu abdômen. Aquela que é pior de queimar. Aquela que a gente chama de gordura intravisceral. Ali está a nossa maior fonte de energia. E se essa gordura estiver sobrando, estiver numa quantidade além do que a gente precisa,
ela não é boa pra gente. Ela é uma gordura inflamatória, ou seja, essa gordura, esse tecido adiposo sobrando, ele paradinho, ele já produz um monte de substância tóxica pra gente. Aí tá um dos benefícios do jejum. É uma oportunidade que o corpo tem de começar a queimar as células de gordura que ficam dentro dos nossos órgãos, dentro das nossas vísceras. E um órgão, como eu já falei, o primeiro acometido é o nosso fígado. Porque ele é grandão, ele é cheio de buraquinho, ele é todo esponjoso e a gordurinha se acomoda ali divinamente. Só que o fígado, ele é um órgão que tem uma importância fundamental no nosso corpo. Ele é o órgão de destoxificação. Eu gosto de trazer essas palavrinhas técnicas para você já ter ouvido falar alguma vez. O que é destoxificar? Jogar fora do corpo, jogar fora da corrente sanguínea, jogar fora da nossa circulação, tudo que não faz bem, tudo que é tóxico, tudo que é veneninho, tudo que está lá dentro atrapalhando a nossa melhor performance, atrapalhando o nosso melhor funcionamento. Se esse órgão já não está funcionando na sua melhor performance, na sua melhor capacidade, e o jejum força esse órgão a trabalhar mais, a gente pode sentir algumas coisas sim. Cansaço, fadiga, fraqueza, dor de cabeça, náusea, distensão abdominal, cólica. Às vezes a pessoa relaciona se não é algum problema de vesícula, ou às vezes as pessoas já associam com o fígado. Pela cultura que a gente tem, que a gente sabe que o fígado é o órgão que limpa o nosso sangue. Então, como o processo de jejum é o processo que estimula, que aumenta a velocidade do funcionamento do fígado, de limpar toda a nossa gordura e de todas as nossas toxinas, se ele não estiver funcionando na sua melhor performance, a gente tem que ter mais paciência para esse jejum. Tá bom? Por isso que os exames são importantes. Uma ultrassom de fígado, aonde a gente vê se existe a presença de uma esteatose, que é o nome do primeiro grau do acúmulo de gordura no fígado. Tudo bem? Então, a partir de 12 horas já tá ótimo. O teu corpo já tá começando a funcionar ao seu favor. Se você ainda conseguir fazer sua última refeição 8 horas, tá bom? Vamos lá. Manda aqui o resultado de vocês. Deixa eu um pouquinho, que se vocês não estão me respondendo é porque deve ter dado uma queda, né? Ok, eu acho que agora começou. Retomou? Para mim pausou também, mas aqui para mim já retomou. Então vamos lá. Aonde que eu estava falando? Se você conseguir fazer sua última refeição 8 horas da noite e a primeira refeição do dia seguinte ao meio-dia, você já ganhou mais 4 horas. Então, você já pulou de 12 para 16 horas de jejum. Mas o que você vai se alimentar nesse período? Essa é a dúvida. O que eu como nesse momento? Líquidos. Você vai beber água, você vai tomar chás, você vai tomar café, se você gostar de café. Não importa se o chá é quente ou se o chá é gelado. Agora, o que você não pode fazer é acrescentar açúcar, tá? A água com limão, ela não quebra o jejum, mas adoçantes, açúcar, óleo de coco, tudo que tem caloria quebra o jejum. Tá bom? Aí a gente não pode confundir a estratégia, que é o jejum intermitente, com uma outra estratégia, que é a dieta cetogênica, que é a que permite quantidades pequenas de caloria, de carboidrato, mas que usa uma maior parte de alimentação proteica, tá bom? Então, qualquer coisa que mexa, que libere sua insulina, e a insulina só é liberada quando eu tenho uma taxa maior de carboidrato, isso vai quebrar o jejum, tá? Então, água, chá, quente ou frio, café, à vontade no horário do jejum.
Aí eu digo à vontade. Lembrar que café, mate e chá tem cafeína. Lembrar das pessoas intolerantes à cafeína. São pessoas que estejam em processo de tratamento de úlcera gástrica, ou seja, se você está em tratamento ativo de qualquer doença, não vale a pena você começar de cara, sem orientação, nada que mude radicalmente sua rotina, tá bom? Se você tem uma úlcera, se você está em tratamento e você piora esse meio ácido do seu estômago, não vai favorecer. E se você está em tratamento de uma úlcera, provavelmente você está usando alguma coisa para deixar seu estômago mais alcalino. Então, a gente sempre vai começar qualquer coisa diferente, qualquer estratégia, no momento onde a nossa imunidade estiver permitindo isso, tá bom? Não vai se aventurar de qualquer jeito, foi o que a gente falou no início da nossa conversa, ok? Então, vamos lá. Água, chá, mate, café, você pode usar tranquilamente em qualquer quantidade, respeitando a sua tolerância nesse intervalo, tá bom? Nesse intervalo do jejum. E qual é a minha primeira refeição? O que eu como? Como que eu quebro o jejum? Lembra que a gente falou que a qualidade com que você se mantém sem se alimentar depende da qualidade do que você escolhe, da escolha consciente do seu alimento? Então, se você colocar alimentos que se transformam em açúcar rapidamente, que são aqueles carboidratos de alto índice glicêmico, você vai ter fome rápido. Sabe por quê? Porque esses alimentos têm a característica de jogar para o seu sangue muita quantidade de açúcar, e açúcar é energia. Como você não dá conta de usar isso tudo de uma vez, vem um hormôniozinho chamado insulina, rouba esse açúcar todo do sangue, guarda como depósito de gordura, armazena essa energia. Mas o que você sente quando isso acontece? Se veio esse hormônio e tirou tua energia de uma vez do seu sangue, roubou todo o seu açúcar, você vai sentir um mal-estar, um cansaço, uma fadiga, uma ansiedade. Às vezes você percebe que não é fome, você tem uma vontade de comer. Você não sabe se é uma hipoglicemia, se é uma queda de pressão, se você está suando, é um mal-estar estranho, você não sabe exatamente o porquê que isso está acontecendo. Quem tem a oportunidade, quem tiver a oportunidade de ter um aparelhinho de medir a glicose, aquele aparelhinho de furar o dedo, você vai furar o dedo e vai ver que sua glicose não está abaixo de 70. E se você tiver um aparelhinho de pressão, você vai ver que sua pressão não está abaixo de 12/8. É uma sensação de mal-estar que não corresponde a uma queda de açúcar e uma queda de pressão. Mais uma vez, eu tô falando isso para pessoas saudáveis. Não tô falando para diabético que usa insulina, não tô falando para hipertenso que usa remédio. Não que essas pessoas não possam fazer o jejum, mas elas têm que ter um apoio e têm que ser monitorados por algum profissional da área de saúde, tá bom? O que eu tô dizendo é pessoas saudáveis que têm o hábito de comer arroz, batata, farinha, mandioca, sucos de fruta como laranja, uva, manga, melancia, mamão papaya, tapioca pela manhã, queijo branco, ricota, cottage, pãozinho integral. Ou seja, eu só falei alimentos que transbordam açúcar. E açúcar de uma qualidade que não é a melhor, não é a que a gente escolhe, tá bom? Então, se você se alimenta de tudo isso, você vai ter uma dificuldade maior de se adaptar ao jejum. Por isso, comece com o jejum de 12 horas, na fase da noite, na fase que você dorme, acorda, hidrata bastante. Quanto mais líquido no seu organismo, mais você ajuda as toxinas serem filtradas pelos rins e serem detoxificadas pelo fígado, como a gente falou lá atrás, tá bom? Não existe sucesso do jejum intermitente sem muita água. Qual é a quantidade? Um cálculo médio é de 40 ml por quilo de peso, tá? Multiplica seu peso por 40 ml, não é litro, tá bom? E transforma isso em litros para você ver. Dá uma faixa de 3, 4 litros por dia, mas faça essa média de mais ou menos 40 ml por quilo de peso, tá?
Então, o que você vai comer é um alimento de boa qualidade. Proteínas, animais e vegetais, gorduras boas, fibras e carboidratos de boa qualidade, de baixo índice glicêmico, que vira açúcar numa velocidade que você consiga absorver, que você não armazene isso. Ah, mas eu não tenho hábito de comer ovo de manhã. A gente vai começar a ver que comida de qualidade, ela pode ser escolhida a qualquer hora do dia. Todos os alimentos que a gente conversar aqui que tem boa qualidade, ele pode ser usado de manhã, à tarde e à noite, independente da hora que você fizer a sua estratégia para quebrar o seu jejum, tá? Então, se você tem o hábito do café com leite, açúcar, pão, queijo, manteiga e presunto, eu sinto muito em te informar que essas escolhas não são as melhores escolhas para sua saúde. Aí você tem um monte de açúcar, de enlatado, de embutido, de refinado, de caseína e glúten. A gente já tem vídeos sobre isso. Caseína é a proteína do leite da vaca que a gente não consegue absorver na sua totalidade. Isso atrapalha a saúde no nosso intestino e principalmente a saúde das bactériazinhas que moram no nosso intestino, dificultando a absorção de nutrientes, tá? Se eu não absorvo o que é importante para mim, eu vou ficar com deficiência, eu vou ficar com carência. Minha unha vai dar sinal que ela não tá boa, meu cabelo vai cair, minha pele vai ficar ressecada, minha memória vai ficar ruim, minha energia vai estar baixa, minha libido não vai estar legal, meu intestino preso, meu sono superficial, ou seja, isso tudo são sinais que seu corpo tá falando com você que você não está funcionando bem. O primeiro local de funcionamento é o intestino e não é só ir ao banheiro. É ele conseguir nas suas células absorver os nutrientes. E não tem como você absorver nutrientes de boa qualidade se o que você está botando para dentro não oferece isso tudo que você precisa. Então, as melhores proteínas são ovos e carnes. E eu tenho as proteínas vegetais, que são os grãos. Ervilha, lentilha, milho, grão de bico, que mais? Me ajudem a lembrar aí das proteínas boas. Os queijos, eu prefiro os derivados de búfala e cabra, que não tem a proteína específica da vaca, que é uma das caseínas que é inflamatória pra gente, tá bom? E lembrar que o problema da proteína é diferente do problema da lactose. Tudo que acaba em ose, glicose, lactose, frutose, sacarose é açúcar. Tá bom? A gente tá falando da proteína. Então, tem duas proteínas que não ajudam na nossa saúde, que é a proteína do trigo e a proteína do leite. Então, é a proteína do trigo, independente que ele seja integral ou não. Agora, para a gente reduzir o trigo da nossa rotina para vocês que não têm esse hábito, algumas pesquisas devem ser feitas previamente. Você tem que ver se você tem alguma intolerância ao trigo, se tem algum anticorpo positivo para doença celíaca, tá bom? Porque se você tira de uma vez esses alimentos sem fazer uma pesquisa prévia, se a gente precisar pesquisar isso depois, esses exames já vão vir um pouquinho alterados. Então, o ideal é que a gente faça uma pesquisa de corpo inteiro, tenha segurança da qualidade da nossa saúde para a gente começar com essas estratégias sem ter mais prejuízo daí para frente, tá bom? Então, você vai se alimentar, seja café da manhã, seja almoço ou seja jantar, de comida de boa qualidade, gorduras de boa qualidade, abacate, coco, azeite, oleaginosas, tudo bem? Então vamos lá, café da manhã, jejum, pode comer um omelete, né? Você pode comer uma mandioca cozida com uma manteiga ghee. Você pode comer, vamos pensar aqui o que mais. Ovo você pode usar de várias maneiras, né? O ovo cozido, o ovo pochê, o ovo omelete, que você pode pegar todos aqueles legumes e verduras que sobraram do almoço, da refeição anterior. Você pode usar uma batata doce, você pode usar carne, você pode usar frango. Por exemplo, o meu jejum eu já quebro no almoço. Então, eu não tomo café da manhã. Então, eu não sinto falta desse tipo de alimento. Mas caso você precise comer alguma coisa no meio da manhã, por que não um omelete?
Aí você vai começar a descobrir dentro do seu gosto o que você se identifica mais, tá bom? Pães, eles não devem ser feitos com farinha de trigo. Agora, a gente no nosso feed tem um monte de receita de pão com farinha de aveia, chia, linhaça, com canela e maçã, pães que você pode botar alguma coisa mais doce se você gostar. E você vai observar que os ingredientes que a gente usa, eles são ricos em nutrientes, eles são antioxidantes, eles são anti-inflamatórios, tá bom? E porque você tem que buscar o alimento que vai te dar a energia que você precisa, né? Então é isso aí. Qual é a sugestão? Começa a diminuir dentro dos seus alimentos o que te atrapalha. Começa a observar a qualidade dos carboidratos que você costuma usar. Começa a perceber se você está usando leite. Provavelmente, se você é um alto consumidor de leite, você tem uma tendência maior a enxaqueca, rinite, sinusite, otite, dermatite, alteração do intestino, porque o leite é muito inflamatório para essa parte toda, assim como o trigo. Então, começa a fazer algumas experiências com você de tentar diminuir esses alimentos, para ver se você vai fluir um pouquinho melhor, tá? E o alimento que você vai comer na janta é o mesmo alimento do almoço, que vai ser o mesmo alimento do café da manhã. Faça um rodízio entre os legumes, né? A gente vai preferir, se a pessoa estiver ainda em foco, diminuir peso, a gente pode associar um jejum intermitente com uma dieta low carb, que é isso tudo que a gente está falando, ou com uma estratégia cetogênica. A gente não vai entrar em detalhes, mas eu só tô te dando informações, tá bom? Que pode ser tema de futuras conversas e curiosidades para você pesquisar depois, tá? Então, quando a gente busca, e algumas outras perguntas aqui que chegaram, se o jejum faz com que a gente perca massa muscular. Como eu te falei, a primeira estratégia de fonte de produção de energia é queimando gordura. A partir de 36 horas de jejum, a gente começa a recrutar músculo. Então, até 36 horas, que eu não estou indicando ninguém a fazer esse intervalo, porque aqui a gente está falando para os iniciantes, você não vai queimar músculo, tá? Então, isso daí você já começa a ficar tranquilo. Então, jejum não engorda, pelo contrário, jejum emagrece. Jejum ajuda o teu corpo a jogar fora as toxinas, desincha. O jejum também, como ajuda a saúde do seu intestino, a saúde das bactérias do seu intestino, e elas são responsáveis por produzir mais ou menos de 80 a 90% da sua serotonina, que é o seu neurotransmissor da tranquilidade, da saciedade. Quanto mais tempo você faz o jejum, mais você disciplina o seu intestino e mais você resgata e revitaliza a saúde dessas bactérias. Ou seja, você ajuda a ter maior produção de serotonina, que automaticamente vai diminuir o seu cortisol, diminuindo a sua ansiedade, diminuindo a sua compulsão alimentar. Ok? Olha que coisa boa. Com isso, melhora a sua capacidade de memória e raciocínio, e lógica, e pensamento positivo e objetivo, ok? E como ele ajuda a diminuir toxina, ele ajuda na sua imunidade. E como o que garante um tempo de qualidade sem se alimentar é a qualidade do que você come, quando você começa a diminuir os alimentos inflamatórios, você potencializa demais a saúde de quem tem doenças autoimunes e doenças inflamatórias crônicas, como fibromialgia, síndrome do ovário policístico, enxaqueca. Todas essas doenças autoimunes, como alterações da tireoide, como Hashimoto, que é o hipotireoidismo, ou Graves, que é o hipertireoidismo,
Vitiligo é uma doença autoimune. Se você diminui seu processo inflamatório, seu processo tóxico, você pode lentificar a progressão dessa doença. Pessoas com deficiência de atenção, aí você pode pegar as pessoas com Parkinson, com Alzheimer, com autismo, sabendo que essas pessoas elas já têm uma dificuldade, muitas não têm uma autonomia, então elas têm que ser supervisionadas. E não quer dizer que você tem que tirar o alimento dessas pessoas, você vai observar o maior intervalo com que ela consegue ficar entre as refeições se hidratando de líquidos que não tenham açúcar, e na hora que entrar uma refeição, que ela seja da melhor qualidade possível, tá bom? No intervalo entre as refeições maiores, coco, abacate, oleaginosas, castanhas, amêndoa, sempre acrescentar uma semente, uma super semente à sua refeição, que são as farinhas de chia, linhaça, quinoa, amaranto, aveia, coco, porque elas são ricas em ômega 3. Ou seja, você já viu que a estratégia, a escolha do jejum intermitente, ela melhora todas as suas performances, porque ela te dá a disciplina, o foco e o discernimento de fazer escolhas de substâncias que te fazem bem. Aí, gestantes e crianças. Como que a gente vai fazer? Criança me lembra os argumentos dos pais quando vão ao meu consultório para tratar, para cuidar da própria saúde doutor, eu tenho muita dificuldade porque eu tenho criança em casa, eu tenho filho pequeno e eu tenho iogurte, eu tenho danoninho, eu tenho biscoito recheado, eu tenho os achocolatados. Vamos raciocinar. Se isso não faz bem para a sua saúde, imagina para a saúde do seu filho. Um leite com achocolatado, um achocolatado já da caixinha, que é mais prático. A gente sabe que ninguém tem tempo sobrando hoje. Para que a gente consiga otimizar esse tempo, a gente precisa planejar, priorizar a saúde e organizar a nossa alimentação. Tem que ter um planejamento, tem que ter um horário para a compra certa dos nossos alimentos, para o preparo e para eu ter a coisa mais prática para o filhote levar para a escola, né? O que ele vai levar? Vai ser a fruta? Vai ser o suco? Mas qual suco? É suco de limão? É um suco de... A gente vai tentar ver dentro das necessidades dele o que não vai, uma água de coco, tem como conservar em geladeira, os pãezinhos funcionais, um quibe de forno, que a gente não usa triguilho, que a gente usa quinoa, que a gente usa grão de bico. Então a gente tem muitas, vamos ver aqui. Exatamente, essa alimentação das crianças é fundamental. E a gente tem que ver que o cuidado que a gente tem com eles, a gente tem que ter com a gente e vice-versa. A gente não pode permitir que eles se alimentem das coisas que a gente que está no processo de cuidado da saúde, a gente não pode comer também, né? Eu compreendo que existe um vínculo afetivo entre a nossa comunicação e a oferta de alimento, né? A gente sempre lembra a gente doente, a gente no momento de mais fragilidade, a mãe vinha ver a temperatura, ver se estava com febre, fazia um leitinho quentinho, fazia um achocolatado, dava um pãozinho quentinho com uma manteiguinha derretida. Mas a gente tem que lembrar que as informações hoje, elas vieram de uma maneira de muito impacto. Hoje a gente tem informações que a gente não tinha um tempo atrás. Eu não tinha os hábitos que eu tenho hoje há 20 anos atrás. E a gente não precisa perder o vínculo e a relação de afeto com o alimento, mas a gente precisa substituir esses alimentos por alimentos saborosos, nutritivos e saudáveis. E essa comunicação tem que ser reconstruída com os nossos filhos, né? Não é porque todo mundo está fazendo que ele tem que fazer também. Essa é a frase mais comum das mães. Você não é todo mundo. Então, não é porque todo mundo está tomando refrigerante, comendo brigadeiro e biscoito recheado, que você tem que viver à base disso. Mas também não quer dizer que a criança esteja proibida a comer isso quando ela estiver numa festa. Ou seja, quando as exceções acontecem eventualmente, elas não agridem tanto a saúde
como quando elas estão como rotina. Ou seja, aquele suco de caixinha cheio de corante, cheio de açúcar, o biscoito recheado cheio de açúcar, os salgadinhos cheio de trigo, cheio de farinha. Então, a gente tem que ter uma atenção maior, porque são essas escolhas automáticas e não conscientes que trazem as alterações de saúde futuras. E vocês já viram, né? Que as crianças não estão esperando ficarem adultas para adoecer. As crianças estão no sobrepeso, as crianças estão obesas, as crianças estão com déficit de atenção, as crianças estão hipertensas, as crianças estão ficando diabéticas cada vez mais precocemente, as crianças estão cheias de doenças autoimunes, as crianças estão com horas de tablet e horas de tela assustadoras. Essa hora está diminuindo o tempo que era para estar conectado com os pais, conectado com as pessoas que estão próximas para dar a ela não só amor e carinho pelo tato e pelo convívio, mas pela experiência vivida pela família. Então, não adianta fazer o que eu digo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não dá certo para a criança, ela está te observando em todos os detalhes. Então, se você diz para ela que você não vai dar o refrigerante a ela, mas ela te pega bebendo o refrigerante, perde a credibilidade da sua solicitação. E a gente, óbvio que a gente quer ser referência para as nossas crianças, não só pela conexão, mas pelos exemplos reais da congruência do que a gente faz. É muito importante o que a gente fala, mas é mais importante a experiência que a gente vive com elas. A gente precisa acreditar no valor das nossas escolhas. E quando a gente acredita e vive a transformação do resultado das escolhas que a gente faz, e não tem jeito, cada escolha tem uma renúncia, mas quando a gente entende que essa renúncia é a nosso favor, a gente consegue sofrer menos nas mudanças. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que o coração de um monte de gente apertou quando eu falei que a gente tem que diminuir o trigo, diminuir o pão, diminuir o leite, diminuir o açúcar. Dói. Mudar de hábito dói. Sair da rotina dói. Entrar numa zona, num espaço ou num terreno desconhecido gera expectativas, gera ansiedade, gera insegurança. Mas os desafios estão aí para a gente compreender, para a gente analisar se vale a pena a gente passar por essa experiência, passar por essa experiência com segurança e nos dar a oportunidade de colher os frutos do que a gente está conseguindo fazer, tá? Então é isso que eu sugiro. Ninguém disse que seria fácil, é difícil, dói, abrir mão do que a gente gosta é complicado e cada um tem uma estratégia. Tem pessoas que rapidamente preferem abrir mão daquilo que sabem que não faz bem. Tem pessoas que preferem diminuir gradativamente. Escolha qual é o meio que você sofra menos. Vamos tentar diminuir a quantidade de vezes que você usa refrigerante? Ao invés de todo dia, vamos estipular dias. Como eram 3 copos, vamos reduzir para 1 copo. Começa a traçar para você estratégias que melhorem a sua qualidade, que diminuem a quantidade de tudo que você já sabe que não te faz bem e que seja ao seu alcance de realizar. Não adianta você se prometer que você vai fazer uma coisa que você sabe que você não tem a capacidade de fazer. E não se julgue fracassado por isso. Nós somos construídos de habilidades e de desabilidades. É importante que a gente reconheça aquilo que a gente não tem uma boa habilidade, porque é essa área que a gente tem que trabalhar mais. Agora, o que a gente já tem habilidade, a gente tem que aproveitar as nossas facilidades e avançar ainda mais. Se você já gosta de comer tudo, legume, verdura, fruta, carne e ovo, mas também gosta das besteiras, aproveita a habilidade, aproveita o seu lado bom que você gosta de tudo e começa a aumentar a quantidade disso que você já gosta, que para você já é o prazer, ocupando espaço daquilo que você sabe que não deve, mas que ainda está presente na sua rotina. Começa a substituir, começa a fazer escolhas conscientes. Na nossa página tem dicas fantásticas de ler ingredientes,
ler rótulos, saber discernir o que te faz bem e o que te faz mal, o que é proteína, o que é gordura, o que é açúcar do bem, o que é açúcar do mal. Ali tem aulas, tem dever de casa para vocês se divertirem à vontade. E caso tenha alguma dúvida que vocês não encontrem ali conteúdo, pode me pedir que eu faço questão de gerar um conteúdo para vocês e deixar ali armazenado ou trazer aqui para a gente conversar ao vivo, tá bom? Então é isso. O jejum intermitente é uma estratégia nutricional que vem a facilitar o nosso organismo a jogar fora tudo que está aqui dentro e que não faz bem para gente. É uma oportunidade do nosso corpo descansar, de organizar a nossa imunidade, de não perder energia com a digestão, com esse processo digestivo que é tão complexo e demanda tanta energia. O corpo tentar trazer para gente mais energia, mais vigor, a gente perceber que a alimentação saudável nos permite compreender que a vontade de comer é diferente de ter fome. Você, toda vez que tiver fome, você deve se alimentar, sempre bebendo água antes, porque a gente sabe que o local da sede e da fome é o mesmo, a gente pode estar confuso, sem saber o que a gente está sentindo, se é ansiedade, se é vontade de comer, se é aquela náusea, aquele mal-estar, porque meu fígado está sendo recrutado a trabalhar mais e eu bebi menos água, tá bom? Quem tem problema de saúde, procure seu profissional, procure seu médico, não entre nessa aventura sem saber das suas limitações. Agora, nada impede que você melhore sua qualidade de alimentação e que você se conheça, que você perceba quanto tempo você consegue ficar sem se alimentar, sem sentir mal. E pode ter certeza, se você fica menos de 12 horas sem se alimentar e tem alguma indisposição, é porque a qualidade dos seus nutrientes não está adequada ao que você precisa. Você precisa se hidratar mais, você precisa tirar o que te fadiga e você precisa introduzir novos alimentos na sua rotina. Observe a sua qualidade de sono. Se a sua qualidade de sono não for reparadora, se você ficar mais tempo acordado, é óbvio que acordado a gente gasta energia, a gente come muito mais do que se a gente tivesse uma boa qualidade de sono. Saúde emocional é fundamental. Uma pessoa extremamente ansiosa, nervosa, ela tem vontade de comer. Então, vamos lembrar que se você precisar beliscar toda hora, que você belisque coisas saudáveis, que você não pegue aquelas besteiras. E como que você vai resistir a isso? Não tendo as besteiras por perto. Não tenha um chocolate na gaveta, não tenha um bombom na bolsa, não tenha um doce na geladeira. Tenha tudo que você possa comer, tudo que te faça bem. E caso, eventualmente, você precise de uma coisa, você vai lá e compra. Dificulte o seu acesso a essa coisa, porque se eu tiver alguma coisa na minha despensa, eu também não vou resistir. Eu vou lá e vou pegar. Então, a gente tem que começar a fazer as nossas escolhas conscientes. Não sei se você já reparou, várias religiões adotam o jejum, principalmente as religiões cristãs. E a que está associada essa ideia do jejum? Vocês sabem? Vocês se recordam? Alguém aqui faz jejum espiritual? Independente da sua crença, independente da sua religião, a ideia do jejum é pureza, é limpar, é desintoxicar, o que a gente chama lá da nossa função do fígado de destoxificar. É de plenitude, é de entrega, é de nos permitir oxigenar, nos permitir limpar corpo e alma, mente. Por isso é tão importante a meditação, jejuar e meditar nesse momento. Ter um tempinho para você, ter um tempinho para se ouvir, para se cuidar, para se acolher, para se dar colo. A gente sempre dá colo para todo mundo, a gente sempre cuida de todo mundo, a gente sempre toma frente, a gente é proativo. E o quanto que a gente cuida da gente.
Mas não é só um cuidar estético, um cuidar físico, um cuidar emocional, um cuidar de acolher. Acolher nas nossas imperfeições, acolher naquilo que dói, acolher naquilo que é difícil, acolher naquilo que a gente gostaria de mudar, acolher nossas inseguranças, nossos medos, nossas angústias, nossos traumas, nossa sensação de incapacidade. Ninguém é perfeito. Todo mundo é feito de uma parte imperfeita, mas que é nossa. E que tem que ser tão amado quanto as nossas qualidades e as nossas habilidades. Porque se a gente não encarar, se a gente não assumir, se a gente não acolher as nossas imperfeições, a gente não vai conseguir melhorar, a gente não vai conseguir evoluir. Primeiro a gente precisa se perdoar, para depois perdoar o outro. Primeiro a gente não pode ter raiva da gente. A gente tem que acolher aquilo que a gente fez de uma maneira impensada, a maneira com que a gente magoou o outro. A gente tem que se perdoar, a gente tem que se respeitar. Nesse exercício, a gente começa a ter capacidade de compreender o outro, de aceitar a diferença dos outros, de perdoar, de nos colocar no lugar dos outros e entender que de repente a minha verdade é diferente da verdade dele, mas que ele merece o meu respeito também. Então, o jejum, ele conecta tudo isso. E ele conecta muito o espiritual. Então, esse momento de você não se alimentar, de se hidratar, de se purificar, é um momento e uma grande oportunidade de você purificar sua alma, seu espírito, sua energia. E baseada nessa filosofia que essas religiões pregam, essas ações que são tão lindas e que têm resultados tão transformadores e que para quem teve a bênção de passar por essa experiência, até a experiência de cura, né? Porque o amor transforma, a fé transforma, a fé te coloca numa situação de conexão cerebral tão poderosa, ela libera tantas substâncias químicas e hormonais e neurológicas que são capazes de alterar a sua imunidade. Isso é científico, isso não é fé, acreditar no escuro. Eu estou retratando para vocês, eu estou transmitindo para vocês um conhecimento científico. E quando a gente volta para a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, a saúde é o equilíbrio e a integração física, emocional e espiritual. Se a gente não botar esse tripé em equilíbrio, se a gente quebra uma perninha desse tripé, isso vai cair. Isso não vai conseguir se manter, tá bom? Então, se você é ateu, você já tem a sua crença, que é não acreditar em Deus. Mas já é uma crença, já merece respeito. E a sua crença verdadeira já é capaz de melhorar a sua imunidade, seu metabolismo. Então, a gente não está falando aqui de religião. A gente está respeitando as crenças, independente de qual for. E o jejum está intrinsecamente ligado a todo esse processo de restaurar a célula, de desconstruir para reconstruir. Eu falei lá no início que existe um processo de autofagia. O corpo se autodestrói, mas ele destrói aquilo que ele sabe que não vai fazer bem, aquilo que ele sabe que não precisa. E isso a gente consegue fazer com os nossos pensamentos. Isso a gente consegue fazer com a nossa energia. E isso a gente consegue fazer pelo que a gente deseja para o outro e para a gente. Um dos maiores exercícios dessa energia espiritual, independente da religiosidade, é a prática do agradecimento. Por isso que essa palavra ficou tão na moda, que é a gratidão. Mas é você agradecer por tudo
e qualquer coisa que você seja merecedor. Da sua saúde, do seu trabalho, da sua casa, da sua família, da sua condição de estar aqui, de estar respirando, de estar conversando, de estar se conectando, de estar buscando informação, de estar buscando melhorar, buscando crescer. Então a gente tem que agradecer as coisas mais simples, o fato de dormir, de acordar, de ter mais um dia, de ter novas oportunidades, de ter novas possibilidades. O fato de agradecer a quem você quiser, ao universo, a Deus, à espiritualidade, à energia, ao destino. Agradeça a quem e ao que você acredita verdadeiramente, porque essa energia é transformadora. Isso daí é indiscutível e isso é ciência, tá bom? Vamos ver se eu acho mais alguma dúvida aqui que eu deixei de esclarecer. O que a gente come, o que a gente não come, o intervalo. Então a gente sabe que a partir de 12 horas está valendo. Quanto maior o tempo que você conseguir afastado de 12 horas, maiores são os benefícios. A partir de 36 horas, para quem já é veterano, já corre o risco de começar a consumir o seu metabolismo proteico e não é isso que a gente quer. Então, até 36 horas a gente consome todo o nossa reserva de gordura. A gente começa a queimar a gordura de dentro dos órgãos para a gordura subcutânea. Então, a gente começa a queimar a gordura intravisceral. A gente tem o objetivo de detoxificar, de deixar o nosso organismo mais leve, mais puro, trabalhando a todo vapor e a nosso favor, porque a gente faz as escolhas certas dos alimentos que a gente vai introduzir nesse momento fora do jejum. O período de jejum eu bebo todos os líquidos sem açúcar, eu bebo bastante água, chás, cafés, tá bom? Eu não coloco nem adoçante, nem açúcares nesse período, porque eu vou cortar o meu jejum e o meu período das refeições. Todos os alimentos de boa qualidade, não tem o alimento que eu vou comer de manhã, ou alimento à tarde, ou alimento à noite. Porque a gente já compreendeu que a gente vai escolher qualquer alimento de boa qualidade. No início, a gente não se preocupa com quantidade. O que você vai observar é, a cada refeição, você vai perceber que você botou muita comida no prato, que você não precisa mais daquilo tudo. Você vai perceber que você se alimentava por uma questão automática e não por necessidade. E você vai começar a fazer escolhas conscientes e a colocar a menor quantidade de comida no seu prato. E você vai, com o tempo, comer menos, porém comer muito melhor. Você vai conseguir evoluir e progredir nos seus intervalos de jejum e vai se sentir cada vez melhor. Estou voltando para me despedir de vocês. A internet não colaborou muito com a gente, mas a gente conversou 1 hora. E olha que legal, esse vídeo vai ficar aqui 24 horas pra gente, tá bom? O que você vai fazer? Você vai compartilhar, você vai chamar todos os colegas que não conseguiram assistir essa live, óbvio. Se essa live te acrescentou, se foram conteúdos interessantes para você, o nosso objetivo é levar a informação para o maior número de pessoas possível, esclarecer quanto aos cuidados que devem ter, as atenções que a gente deve ter, para não achar que tudo é mágico, não tem fórmula mágica, tem a informação e o conhecimento de como o processo se dá, de como a coisa funciona. A gente tem que saber os cuidados para antes de começar esse processo, tá bom? Se tiver em acompanhamento médico, tudo isso, informe ao seu nutricionista, informe ao seu médico para fazer uma coisa mais radical, mas nada te impede de começar a melhorar a qualidade da sua alimentação e começar a se conhecer e a se observar. Eu agradeço de coração a presença de vocês, foram mais de 100 espectadores, caiu aqui na primeira passada ao vivo, foram 116, muito obrigada por vocês estarem aqui e se vocês quiserem, a gente pode tentar fazer esse teste da gente estar conversando toda segunda-feira à noite. Se for um horário legal, se for um horário confortável para vocês, a gente pode tentar organizar e fazer esse planejamento pra gente, tá bom?
Tem um monte de gente perguntando aonde eu atendo. Eu tô falando aqui da cidade de Vitória, que eu já vi que tem um monte de gente de outros estados aqui. Tem pessoas novas que não acompanham a nossa página, então ficam meio perdidos. Então, eu moro aqui em Vitória, no Espírito Santo. Eu tenho as 3 páginas, as 3 mídias, com todas as informações. Tem os vídeos no Facebook, tem os vídeos no YouTube, que eu te convido a se inscrever e a marcar os colegas e a compartilhar os vídeos que forem interessantes para vocês. Tem o nosso feed aqui com mais de 5.000 postagens aqui no Instagram. Mesmo assim, se tiver um conteúdo do seu interesse que você não localize, me peça que eu vou ter o maior prazer em gerar esse conteúdo para você. E eu atendo em 2 consultórios aqui em Vitória, em 2 bairros. Em Jardim Camburi, para quem está chegando da Serra, do aeroporto, que é na Victória Medicina e Diagnóstica. Eu vou deixar aqui para vocês o contato, o telefone e o endereço na Rua Carlos Martins, tá bom? E o outro consultório fica no Instituto Hope, que fica na Enseada do Suá, no prédio Affinity. Aí já fica pertinho da ponte para quem está chegando de Vila Velha pela terceira ponte. Tá? Então, por onde você estiver chegando em Vitória, eu vou estar pertinho de você. E aqui no feed eu vou colocando os nossos contatos. E mais uma vez, super obrigada pela presença. E vou continuar respondendo todas as dúvidas. E aguardo sugestões para o nosso próximo encontro, tá bom? Boa noite, ótima semana pra gente e até super breve.